Vamos agora implementar finalmente a operação de soma em nossa calculadora. Mas vamos primeiro entender onde está o problema em si. Para isso, utilizaremos F12, abriremos o console e faremos a leitura de dois números e a soma deles. Var num1 igual a prompt número 1, var num2 igual a prompt número 2, alert num1 mais num2. Enter. Vamos colocar o número 1, 5. Vamos colocar o número 2, 6. E vamos ver o resultado disso. 56. Provavelmente não era o que nós esperávamos ou o que nós queríamos, certo? Mas por que ele fez esta operação? Vamos primeiro olhar aqui no 1. Observe o que ele mostra. Abre aspas, 5, fecha aspas. Vamos criar um número 1 é igual a 5. Se nós escrevermos número 1, ele nos mostra o 5, observe, sem nenhuma aspas, mas quando digitamos 1, ele nos mostra, abre aspas, 5, fecha aspas. O JavaScript, como em geral todas as linguagens, entende que o número 5 representa um determinado significado e que a string 5 significa outro. São coisas diferentes. Por exemplo, eu posso ter um texto escrito que tenha número no meio. Por exemplo, olá mundo, esta é a terça, esta é a tentativa 3. Esse 3 não é um número, isso faz parte dessa string que eu estou escrevendo aqui. Então, se eu tenho uma string mais outra string, eu tenho a operação de mais como concatenando as duas. Se eu tenho um número mais o outro, eu tenho a soma deles. Mas por que nossa calculadora conseguia operar com multiplicações, subtrações e divisões? Muito simples. Claro, se eu fizer 4 menos 3, eu tenho 1. Mas o que acontece se eu fizer a string 4, o texto 4, menos o texto 3? O que é menos para o JavaScript? Menos para o JavaScript é uma subtração. Ele consegue subtrair duas strings? Não. Ele transforma em números e subtrai as duas. O JavaScript, diferente de algumas outras linguagens, ele tenta fazer aquilo que ele acha que faz mais sentido. Outras linguagens, na mesma situação, gerariam um erro. Porém, quando ele soma, ele não sabe o que fazer. Ele tem duas strings para concatenar e ele concatena ela. Se ele tem duas strings e ele faz uma subtração entre inteiros, a única coisa que ele consegue fazer é transformar cada um desses textos nos respectivos números. E por que o nosso código de var, por exemplo, n5 igual a prompt número retorna uma string? Porque ele está recebendo uma string aqui. Número 1, n5, número 1. O retorno do prompt é uma string. E quando eu subtraio uma string de outra, ele tenta transformar em número, e se for possível, ele transforma em número. Mas quando eu coloco um mais, ele tem a opção de concatenar, então ele não sabe que é para transformar em números. Como solucionar isso, então? Bom, alguém mais esperto pode pensar o seguinte: eu posso ter a minha string, se eu subtrair 0, eu tenho meu número.
Mas não temos necessidade de usar esse tipo de truque. O próprio JavaScript já tem uma função específica que converte de strings em números. Vamos limpar essa tela e mostrar. Parse int de 3 é uma função que transforma a string no inteiro 3. Logo, se eu fizer parse int de prompt número 4, ele faz o número 4, porque ele transforma isso num número. Então aqui nós já temos, primeiro, qual o problema do mais? O problema do mais é que ele serve tanto para concatenação quanto soma. E o estranho, entre aspas, não é que o mais não funcionaria na calculadora. O estranho é que o menos, o vezes e o dividir funcionam. E funcionam porque o JavaScript sabe que a única solução para multiplicar, dividir, etc., é converter as strings em números. Mas no caso do mais, ele não faz isso, ele concatena. Logo, precisamos, que foi a segunda coisa que nós vimos, converter o resultado do prompt num inteiro. Vamos então olhar no código. Observe o código aqui, então. Nós podemos simplesmente fazer o seguinte. var n1 igual parse int prompt. Var n2 igual a parse int de prompt. Adição, subtração, multiplicação, etc. If igual a n1 mais n2. E agora n1 e n2 são inteiros. Vamos testar. Adicionar 3, 5. O resultado é 8. Para quem tem alguma dúvida ainda, vamos fazer o seguinte. Só para vermos, se eu não tiver o parse int, obviamente, teremos que adição 3 e 5, e aqui está o nosso problema. O parse int resolve convertendo estes números para estas variáveis para inteiro. Outras linguagens podem trabalhar de formas ligeiramente diferentes. Por exemplo, temos linguagens em que nós não dizemos apenas que n1 é uma variável. Nós dizemos que n1 é uma variável inteira. E aqui nessa situação, a linguagem diz, não, eu não posso fazer um prompt para n1, porque o prompt retorna uma string e n1 é uma variável inteira. Logo, ele força que você faça a conversão. São as chamadas linguagens fortemente tipadas, enquanto JavaScript é o que se chama de uma linguagem fracamente tipada. Nós não precisamos dizer o tipo de n1, de n2. Ele pode, inclusive, variar ao longo do tempo. Em determinado momento, n1 pode conter um valor inteiro. Em determinado momento, n1 pode conter um valor string. Ou outros tipos que nós veremos ao longo das próximas aulas. Aqui, o importante é, seja fracamente tipada como JavaScript ou fortemente tipada, nós temos que saber o tipo das variáveis que nós estamos trabalhando para evitar situações desse tipo, onde o sinal de mais vai somar ou concatenar, dependendo do que nós temos em n1 e n2. Logo, o tipo das variáveis é algo que temos que sempre nos preocupar, mesmo nas linguagens fracamente tipadas, onde temos que saber, no caso, que n1 e n2 são inteiros. E aqui temos, pela primeira vez, nossa calculadora totalmente funcional.